Here I am again to talk with you about English. Pessoal, tô eu aqui de novo para falar de inglês com vocês na prova do Enem. O assunto de hoje é como a gente pode utilizar a língua verbal, a linguagem verbal e a linguagem não verbal. O que seria isso? Vamos ver comigo. Para tratar desse assunto, a gente vai ver o que são essas duas linguagens, quais são os gêneros que contemplam a linguagem verbal e a não verbal, e vamos dar uma olhadinha em alguns exercícios. Pessoal, a gente precisa entender que a linguagem verbal é aquela que contém um código linguístico. O que é isso? É a língua. No caso do nosso idioma materno, a língua que a gente fala é a língua portuguesa. No caso da nossa prova no Enem, é a língua inglesa. Ao passo que a linguagem não verbal é aquela constituída por sons, gestos, ou no caso da nossa prova, por imagens, ok? É muito importante a gente compreender os gêneros textuais que compreendem esses dois tipos de linguagem, certo? Aqui a gente tem alguns exemplos, confere aqui no slide do lado. São eles: charges, histórias em quadrinhos, infográficos, peças publicitárias, entre outros, certo? Pessoal, uma dica muito importante: conheça a finalidade de cada gênero. Isso é muito importante. Em alguns contextos vocês vão ouvir falar em função sociocomunicativa. Ou a gente pode dizer assim, de um jeito mais popular, de um jeito mais abrangente, o objetivo do texto que a gente está lendo. Qual que é o objetivo de uma charge? Qual que é o objetivo de uma propaganda? E assim por diante. Bora responder algumas questões para entender um pouco mais do que eu estou falando? Perfeito, let's go, guys! Pessoal, a gente tem uma questão da prova de 2019, ano passado. Essa questão ela compreende uma linguagem não verbal, que é o desenho, a imagem. Se a gente isolá-lo, a gente já consegue identificar. Nós temos dois menininhos ali utilizando um material, né, que parece ser um livro, um book, right? The book's on the table. Ok. E a gente tem a linguagem verbal, que é o texto. Veja, um deles diz para o outro: how do you turn on? How do you turn this thing on? Right? E aí o comando da questão nos indaga o seguinte: no cartoon, o estudante faz uma pergunta usando turn this thing on. Por que ele faz essa pergunta? Alternativa A: por suspeitar que o colega está com seu material por engano, duvidar que o colega possa se tornar um bom aluno, desconfiar que o livro levado é de outra matéria, entender como desligar da postura do colega, ou desconhecer como usar um livro impresso. Pessoal, a questão, a parte não verbal do nosso texto nos permite entender que um deles está meio confuso e ele está pedindo ajuda, quase que socorro para o do lado. Ei, como se, me ajuda aqui, certo? Partindo desse entendimento, a gente já começa a analisar. A dica que pode nos orientar na interpretação dessa questão é, como eu falei anteriormente, prestar atenção na finalidade do texto. Pessoal, veja, para que serve um cartoon? O cartoon, em geral, ele é utilizado para estabelecer uma crítica ou para tocar em algum tema que está presente na nossa sociedade, certo? Por exemplo, veja, o menino ele manuseia o livro com uma cara de complexidade. Meu Deus, o que é isso? Como que eu faço uso desse material? Certo? Alinhando essas duas questões que diz respeito à linguagem não verbal, que é a imagem, mais a finalidade do texto, que é o cartoon, fazer uma crítica, fazer uma sugestão, tocar em algum tema da nossa sociedade, nós podemos aliar a questão da linguagem verbal. Veja, o que significa turn this thing on? Veja, turn on é uma construção que significa ligar. Como que eu ligo essa coisa? É essa pergunta que o menino está se fazendo. Ou seja, ele demonstra uma certa confusão em como operar. A crítica que o cartoon está fazendo é que
A criançada de hoje em dia tem muito mais facilidade em operar objetos eletrônicos que eles precisam ligar ou desligar, enquanto que o livro não, certo? Diante disso, qual que é a alternativa que responde essa questão? A alternativa correta é a alternativa E. Desconhecer como usar um livro impresso. Mais uma questão? Essa foi retirada da prova de 2017. Ela é um objeto publicitário, certo? A linguagem não verbal nos apresenta um parafuso e uma certa substância jogada no asfalto, certo? E aí a linguagem verbal diz assim: Take your car just any place for an oil change, and you may regret it down the road. Pessoal, a frase de comando enunciada da pergunta vai nos indagar o seguinte: nesse texto publicitário são utilizados recursos verbais e não verbais para transmitir a mensagem. Ao associar os termos any place and regret à imagem do texto, constata-se que o tema da propaganda é a importância da preservação do meio ambiente, manutenção do motor, escolha da empresa certa, consciência de um produto, alternativa D, consistência de um produto, ou alternativa E, conservação do carro. A resposta correta dessa pergunta é a alternativa C, escolha da empresa certa. Pessoal, quando nós abordamos a finalidade do texto publicitário, a gente compreende que ele tem uma intenção de promover, de fazer a propaganda de uma empresa ou de alguma ideia. Sabendo disso, vamos observar a camada não verbal da linguagem utilizada nessa questão. Veja, a gente consegue observar uma poça de óleo, certo? Só que a densidade dessa poça de óleo pode criar uma ambiguidade, que pode nos fazer lembrar a poça de sangue, certo? Se a gente olhar ainda para a camada verbal, que é a pergunta sobre any place or regret, significa qualquer lugar ou ressentimento ou arrependimento, ou no caso aqui o verbo se arrepender. Significa que se a gente levar o carro para trocar um óleo simples em qualquer lugar, a gente pode se arrepender. Diante disso, a propaganda tem a intenção de quê? De promover a escolha de uma empresa correta, certo? Mais conteúdos como esse, vem com a gente no curso Magos do Enem.